Descoberta assombrada. O mistério sinistro da tapera amaldiçoada e a fera oculta que persegue. Ana sempre ouvia sobre a tapera, mas nunca se importou. Era apenas mais uma lenda urbana da periferia de São Paulo. Até aquele dia, quando o vento soprou com uma força estranha e o céu se cobriu de nuvens pesadas. Voltando do hospital, sentia a tensão no ar, um incômodo ao redor que a seguia, como se algum olhar invisível estivesse a estudando. As sombras dançavam nas ruas vazias, e os sussurros contidos nas conversas de seus vizinhos pareciam ocultar segredos sombrios. A criatura mítica chamada Mãe d'Água estava deixando sua presença mais conhecida, e protestos sobre uma maldição atormentavam seu bairro. Com a rotina extenuante, Ana tentava ignorar os rumores e focar em Clara, sua única alegria e impulso. Mas, conforme os dias passavam, estranhas ligações anônimas começaram a perturbar seu sono. Vozes distorcidas ecoavam em seu ouvido, mencionando palavras que lhe cortavam a respiração. Cuidado com Clara, ela não está segura. Cada chamada era um punhal em seu coração, e os vizinhos, aqueles que costumavam trocar sorrisos e cumprimentos na calçada, agora a evitavam. Os olhares, uma vez amigáveis, transformaram-se em expressões de desconfiança, e a paranoia crescia dentro dela. A situação atingiu o ápice em uma noite fatídica. Um apagão repentino mergulhou o mundo em uma escuridão pesada e irrespirável. Com o coração acelerado, Ana correu pela casa, chamando por Clara, mas o silêncio era ensurdecedor. Um desespero frio tomou conta dela, e a única certeza que tinha era que precisava encontrá-la. Desceu para a rua, e foi como se um labirinto de olhares hostis a cercasse. As risadas abafadas de algumas sombras pareciam zombar de seu desespero, enquanto ninguém se aproximava para ajudar. A noite a abraçava como um manto de agonia. Ana lembrou-se então da tapera. A lenda afirmava que aqueles que se aventuravam perto daquele lugar amaldiçoado atraíam a ira da Mãe d'Água. No entanto, a urgência pela filha superou o medo e, mesmo com a respiração pesada, seguiu em direção à floresta. O caminho era uma trilha de galhos quebrados e o coração apertado batia descompassado. A escuridão parecia vinda de um pesadelo, e os sussurros, cada vez mais claros, dançavam em seu ouvido, como se dissessem: vá embora, você não pertence aqui. Quando finalmente avistou a tapera, uma construção em ruínas, coberta de musgo e símbolos estranhos, algo dentro dela hesitou. As paredes pareciam gritar histórias de dor e sofrimento, ecos das vidas que um dia existiram. A dor de cada sessão fazia seu peito apertar e os sussurros transformaram-se em advertências implícitas. Antes que pudesse decidir se entraria, um grito dilacerante atravessou a noite e fez seu sangue congelar. Era Clara. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Ana se virou com o olhar desesperado, sabendo que o terror não estava só na tapera, mas na vila que agora a olhava com negatividade. A cada passo, ela percorria a fronteira entre a salvação da filha e um destino sombrio. O que era um lugar conhecido por sua simplicidade, agora se tornou um labirinto de traição. E quando as paredes da tapera pareciam quase falar, uma nova verdade surgiu em sua mente. O maior medo não era apenas uma fera mítica, mas as almas que a cercavam, talvez até mesmo se ela mesma possuísse alguma conexão com aquilo. Quais segredos pairavam sobre a superfície? O que mais estava à espreita na escuridão? Ana mal conseguia processar a situação. O grito de Clara ecoava em sua mente como um tambor, pulsando um alerta incessante. A tapera à sua frente, uma sombra colossal, parecia estar viva, respirando com um ritmo próprio. A energia ao seu redor era fria, cortante, e as sombras, mais do que nunca, pareciam se reunir, atraídas por algo que nem ela entendia.
Com uma coragem que não sabia que possuía, ela avançou em direção à porta entreaberta, que rangia como se resistisse à própria passagem. Cada passo era uma luta entre a razão e o desespero. "Clara!" gritou, sua voz tremenda pela tensão. Nada. O silêncio a envolvia, uma tática cruel de isolamento. E então, em um impulso, ela empurrou a porta. O interior da tapera era uma cápsula do tempo, um mundo de memórias malditas. O cheiro de mofo e madeira podre a atingiu em cheio, mas havia algo mais, um odor de umidade profunda que parecia sugerir que as paredes eram alimentadas por algo além do tempo. Ana entrou cautelosamente, iluminando o espaço com seu celular. As paredes estavam cobertas de desenhos grotescos, símbolos que pareciam contar histórias de dor intensa. O chão era de terra batida, e ao se aproximar do centro da sala, um murmúrio começou a preencher o ar. Algo sussurrava, uma voz profunda e gutural que parecia vir das entranhas da própria tapera. Mãe d'Água. O nome ecoou como uma maldição, formando um ciclo ao redor dela. Ana estremeceu, se lembrando de todas as lendas que ouvira. Se era verdade que a criatura se alimentava do medo e da dor, ela estava jogando sua própria vida em uma armadilha. Precisava encontrar Clara. A urgência a impulsionou para o fundo da casa, onde a escuridão se tornava literalmente mais densa. Subitamente, um barulho quebrou o silêncio. Era um arranhar. O som parecia vir debaixo do chão. Cada arranhão arrastava-se em um ritmo agonizante, como se algo lá embaixo estivesse tentando emergir. "Clara!" Ana chamou novamente, a voz agora uma nota de desespero. Avançou para a parede oposta e a tocou. O frio das paredes arrepiou sua pele. O arranhar cessou, e um silêncio carregado de expectativa tomou conta do lugar. Um novo grito ecoou, mas não era de Clara. Era uma mistura de dor e raiva, envelopando todas as suas esperanças. Sem pensar, Ana se agachou e começou a cavar na terra, um impulso instintivo. As unhas se romperam, mas a adrenalina era tão forte que a dor parecia distante. E então sua mão encontrou um objeto rígido. Desenterrando com desespero, puxou uma pequena caixa, coberta de lama. O olhar atento a um símbolo familiar, marcado em vermelho, o mesmo que nas paredes. Uma sensação de pavor a invadiu, mas ela não tinha tempo para hesitação. Ao abrir a caixa, um brilho intenso iluminou o ambiente. Era uma boneca, a qual irradiava uma luz espectral, enquanto, entre sussurros, algo começou a se mover atrás dela. Um som que nem mesmo a bravura de Ana poderia ignorar. Era um chamado sutil, sereno, mas carregado de uma ameaça latente. A criatura que a perseguia não era uma mera lenda. Aquela luz pulsante vinha dos olhos da boneca. Então surgiu atrás dela, uma sombra se formando, uma presença forte e ameaçadora. O arrepio subiu pela coluna de Ana, consolidando uma certeza horrenda. Ela tinha apenas alguns segundos antes que a fera reivindicasse sua presença. E com um último olhar para a caixa, agora aberta, Ana soube que não podia fugir. A escolha entre salvar sua filha e confrontar a Mãe d'Água se tornava inevitável. "O que você quer de mim?" gritou, enfrentando o desconhecido que preenchia a sala com sua presença assombrosa. Dentro da penumbra, a resposta não tardaria a chegar. Ana sentiu o hálito gelado da criatura nas costas. Era uma presença viscosa, uma sombra que parecia transitar entre o concreto e o etéreo, fazendo a respiração da mulher falhar. A boneca em sua mão pulsava mais intensamente, como se tivesse vida própria, uma luz intensa que iluminava a escuridão de forma macabra. "O que você quer de mim?" repetiu, agora quase um sussurro, entendendo que as respostas poderiam não trazer consolo, e sim uma verdade aterradora. O murmúrio que vinha da escuridão se intensificou, como uma tempestade que se acumulava, e a voz gutural respondeu, arrastando-se pelo recinto. "Você é a chave." Ana tremeu, as palavras pareciam ecoar nas entranhas da casa, reverberando em seus ossos. A boneca, agora ardendo em luz, começou a girar lentamente, e diante da intensidade, a sombra atrás dela se solidificou, revelando uma forma grotesca e distorcida.
Os contornos eram indistintos, mas seus olhos brilhavam como brasas, com uma fome insaciável. O pânico tomou conta de Ana. Aquela criatura queria algo dela, e a ideia de ser a chave a aterrorizou. O que poderia significar? Ela apertou a boneca contra o peito, o calor emanando dela contrastando o frio que a envolvia. A criatura se aproximou, as garras afiadas arranhando lentamente o chão de terra, produzindo uma melodia dissonante que fazia os pelos de seu corpo se levantarem. Você tocou o que não deveria, sussurrou a sombra, e uma risada baixa se espalhou pelo ambiente, ríspida e cheia de desprezo. Ana não podia mais hesitar, tinha que agir. Com um impulso, levantou a boneca em direção à sombra. Era um gesto desesperado, mas naquele momento ela acreditava que a boneca possuía alguma forma de poder. O brilho emanava ainda mais forte, aquecido por sua determinação. "Deixe minha filha em paz!" gritou. A boneca respondeu ao seu clamor, uma onda de luz explodindo em torno dela, criando uma barreira tênue entre Ana e a besta. A criatura parou, seus olhos ardendo em fúria. "Ela pertence a mim, como você!" O chão começou a tremer sobre os pés de Ana. A tapera parecia vibrar, as paredes se contorcendo como se fossem parte do próprio pesadelo. Num movimento quase instintivo, Ana apertou a boneca, buscando nesse pequeno objeto alguma resposta, alguma saída. O sussurro retornou, agora mais frenético. "Liberte-a, ou perca tudo!" Um pavor profundo a invadiu. Liberdade? O que aquilo significava? E se Clara já estivesse perdida? O desespero cortou seu coração como uma lâmina. Lágrimas quentes escorriam por suas bochechas, enquanto Ana lutava contra o desespero. "Clara, onde você está?" Sua voz ecoava, entrecortada por seus próprios soluços. O chão continuava a tremer, e a sombra, agora agitada, começava a se desfazer e a se recompor em uma dança macabra. A boneca brilhou novamente, e Ana teve uma ideia repentina, uma visão do passado, onde as histórias diziam que a Mãe d'Água exigia um sacrifício. "Se eu tiver que libertar ela, o que você quer?" Ana perguntou, sua voz embargada pela dor. O silêncio tomou conta do ambiente. O ar ficou pesado, e a respiração da criatura parecia mais um sopro de vento gélido. Então, uma risada maníaca rompeu a escuridão, e a sombra avançou para a frente, seus contornos prontos para engoli-la. "Escolha", sussurrou a criatura, em um tom insidioso. O tempo parecia parar, enquanto Ana encarava a presença monstruosa diante dela. Uma decisão mortal se aproximava. E enquanto a penumbra se fechava ao seu redor, uma revelação começava a surgir em sua mente, mas a escuridão era profunda demais para que pudesse ver a verdade a tempo. A tapera tremia mais forte, e um novo grito, o de Clara, estremeceu o próprio chão sob seus pés, fazendo Ana perceber que o desfecho estava se aproximando. "O que eu faço?" O murmúrio da boneca era quase inaudível, mas Ana sabia que precisava agir rápido. A determinação agora precisava ser traduzida em coragem. E nesse instante, o que ela revelaria poderia selar o destino delas, e a liberdade, ou a condenação, estava prestes a ser decidida. Ana sentiu o peso daquelas palavras, como se a própria casa estivesse escutando seu desespero. A sombra se contorcia, e a risada cruel da criatura ecoava em sua mente, tornando tudo ainda mais insuportável. O que ela deveria escolher? Sacrificar sua própria alma ou libertar sua filha? Apesar do medo, uma centelha de coragem acendeu em seu peito. Eu sacrificarei o que for necessário!" gritou Ana, sua voz reverberando na escuridão. Aquilo parecia apressar a criatura, que se aproximava com uma velocidade aterradora, os olhos incandescentes fixos nela. "Você não entende", disse a sombra, agora mais próxima. "Sacrifícios não são apenas escolhas. Eles exigem dor."
As paredes da tapera começaram a pulsar, injetando um som de batidas, como se a casa tivesse um coração que se abeirava do colapso. O chão tremeu ainda mais, e Ana viu a boneca em suas mãos brilhar com uma intensidade quase ofuscante. "O que vocês querem de mim?" implorou, os músculos da sua garganta apertando devido ao terror. Cada palavra parecia fazer a sombra recuar levemente, mas logo ela avançava, como um predador. O ar estava viciado, carregado de uma ira primordial. Ana sabia que o tempo era curto. Cada segundo que passava, a risada diáfana da monstruosidade ficava mais intensa. "Clara!" Ana gritou com todas as forças. O eco do nome da filha vibrou pelas paredes esfarrapadas. "Clara, responda!" Um novo grito partiu das entranhas da casa, um lamento que poderia muito bem ser o de sua filha. A dor atravessou Ana como uma fasquinha, e as lágrimas começaram a fluir sem controle. O horror a envolveu novamente, e nesse momento a boneca em suas mãos pulsou de uma forma diferente. "Você precisa fazer a escolha certa", a boneca sussurrou. E para Ana, essa frase era um pedido e uma advertência ao mesmo tempo. Os olhos da criatura se estreitaram. "Você pode liberá-la, mas também pode continuar presa a este destino." Ana parou. Era verdade. O líquido ácido do medo não era só o resultado da presença da sombra, mas a realização de que a própria escolha poderia ser um fardo. Sua mente girava, lembrando-se das histórias que ouvira, sobre sacrifícios que eram, no fim, enganosos. Libertar Clara não significava salvá-la, poderia significar a condenação eterna. Uma reverberação de medo a atingiu, e Anne olhou para a boneca. "Você é a chave, não um objeto a ser sacrificado." Com essa nova percepção, ela ergueu a boneca novamente, agora firme e corajosa. O brilho envolveu seu corpo, como se a protegendo. A sombra hesitou por um breve momento, seus olhos abrasadores piscando em dúvida, mas logo retrucou, voltando ainda mais feroz. "Você não pode lutar com o inevitável." A voz da criatura trouxe um calafrio, mas Ana já não estava mais com medo. "Eu não lutarei com você. Liberta o que você quiser", ela gritou, o peso das palavras viajando na escuridão. O chão vibrou mais uma vez, tentando fazê-la cair. Mas, com um grito gerado de um ponto profundo de seu ser, Ana se lançou para frente, decidida a enfrentar o que estava por vir. Ela estava pronta para descobrir a verdade, mas o que viria a seguir ainda era um mistério. Neste momento, a sombra, numa explosão de fúria, engoliu a luz da boneca. Com isso, uma escuridão tão densa quanto a eternidade se fechou, e no fim, as palavras da criatura ecoaram ao redor. "Você fez sua escolha, mas a que custo?" E com isso, a casa tremeu em um clamor ensurdecedor, e tudo ao redor de Ana desmoronou na escuridão, deixando-a à mercê de um destino incerto. Ana caiu, atingindo o chão frio com um estrondo que reverberou pela lerdade de sua própria agonia. A escuridão a cercava, espessa como um manto de horror, e a risada da criatura se transformou em um coro de vozes distorcidas, surpreendendo-a e esmagando seu coração. "Clara! Clara!" ela gritou, sua voz sendo devorada pela neblina turva. O chão parecia vivo sob seu corpo, pulsando e vibrando, como se respostas ocultas quisessem emergir daquela terra maldita. "Mãe!" Um sussurro etéreo fluiu sobre ela, tremendo e quase invisível. Era Clara. O som da voz da filha, embora fraco, enviou um choque elétrico através de Ana. Ela se esforçou para se levantar, mas o vazio ao seu redor a atraiu como um redemoinho. "Clara, onde você está?" implorou, sua voz mais como uma súplica. Os ecos de sua pergunta dançaram nas paredes em ruínas da casa, apenas para serem engolidos pela sombra que avançava novamente.
A presença da criatura se tornava cada vez mais opressiva. De repente, uma luz tênue surgiu à sua esquerda, como uma estrela distante tentando atravessar a bruma sombria. Era a boneca. O brilho pulsava em um ritmo que ecoava os batimentos cardíacos de Ana. Ela estendeu a mão, pensando que a seiva da esperança poderia ser a resposta para o seu pesadelo. Mas mal tocou a boneca, Ana sentiu que a escuridão a envolvia novamente com um aperto doloroso. A sombra rugia, parecendo alimentar-se do pânico que crescia dentro dela. As paredes da casa pareciam quase se inclinar, ouvindo cada batida de seu coração fragilizado. A fúria que emanava da criatura dobrava-se em ondas, cada vez mais próxima de quebrar a resistência de Ana. Você não está pronta, a sombra sussurrou em um tom suave, quase sedutor. A dor de sua escolha apenas começou. Ana cerrou os olhos, tentando se concentrar e pensar em Clara. Em um ato radical de coragem, ela parou de lutar contra a força opressora e deixou que a dor fluísse por seu corpo. Sentiu sua alma se desagregar, como se cada pedaço de fé e esperança estivessem sendo sugados pela escuridão. Ao abrir os olhos novamente, a imagem de Clara flutuava à sua frente, frágil e assustada, presa em uma redoma de sombras. "Mãe, ajude-me!" O grito de Clara cortou o ar, arrastando Ana para o abismo da angústia. "Eu vou te salvar!" Ana gritou, um grito de desespero que reverberou nos ecos gritos da casa, unindo-se à confusão sombria. No entanto, a sombra se riu novamente. Essa risada pulsava como um tambor, ressoando com uma certeza cruel. Salvar? O sacrifício é o único caminho. Assim que as palavras saíram da criatura, a casa começou a tremer de forma incontrolável, como se reagisse à decisão de Ana. O chão se abria, fendas se formando sob seus pés, e a escuridão parecia querer consumir tudo ao redor. Ana foi empurrada para o centro e não havia mais como voltar. Enquanto a criatura se aproximava, um momento de claridade atingiu Ana. Em meio ao caos, ela percebeu que a boneca não era uma ferramenta, mas um símbolo de amor e proteção. Se o sacrifício envolvia dor, então tinha que ser a dor do que fosse mais precioso. O que ela teria que entregar para libertar sua filha da tragédia? "Não, não!" a casa gritou em protesto. Ana olhou para a boneca uma última vez e, com um gesto de desespero, a lançou em direção à sombra. Quando o objeto estou, um clarão ofuscante a envolveu e a nauseante sensação de desfalecimento a tomou de assalto. "Você não conhece o preço!" a criatura rosnou enquanto a luz começava a lidar com as trevas. A sombra hesitou diante da boneca, como se estivesse enfrentando algo grande demais para ser consumido. Um silêncio surdo se instalou e tudo ao redor pareceu parar. E então, aquela luz começou a se expandir e Ana fechou os olhos, aguardando coração disparado o que viria a seguir. Mas antes que pudesse se preparar para qualquer resultado, um grito estrondoso rasgou a escuridão. A sombra balançou, expelindo uma fúria incontrolável, e um grito ecoou nas paredes da casa. "O que você fez?" Ana não sabia, mas quando abriu os olhos novamente, a escuridão tinha mudado, e, em vez de estar sozinha, sentia presenças à sua volta. Algo estava à espreita, nas sombras, e a batalha estava apenas começando. Sussurros se espalharam pela escuridão, como lamentos perdidos em meio ao vento gélido que serpenteava pela casa. Ana sentia o peso de olhares invisíveis, pesados como chumbo, fixados sobre ela. A presença ao redor parecia pulsar, como se as sombras houvessem ganhado vida, formando uma multidão silenciosa que aguardava o desfecho daquela história sinistra. "Mãe!" O chamado de Clara ressoou novamente, mas agora era acompanhada por outras vozes, ecos de outros seres que haviam sucumbido ao desespero.
Cada sussurro parecia arrastar a própria essência para o fundo de um abismo intransponível. Ana se levantou, estremecendo ao sentir o frio cortante lhe atravessando os ossos. As paredes da casa, antes estáticas, agora pareciam vibrar com inquietação. Ana teve certeza de que algo a observava, algo a que a boneca havia repelido temporariamente. As sombras se concentravam em um ponto, formando uma silhueta grotesca que se contorcia e se moldava de forma a lembrar um corpo, mas distorcido e deformado. "Você o trouxe de volta", sussurrou uma voz profunda e sombria, carregada de desprezo. Ana sentiu seu sangue gelar. "Quem é você?" ela questionou, a voz trêmula, quase inaudível. "Eu sou o guardião das almas perdidas, e agora você fará parte do meu coletivo." Um eco de horror percorreu as veias de Ana. As almas que a rodeavam, apinhadas em um desespero silencioso, pareciam se mover em sincronia, imitando a dor que ela carregava em seu coração. A visão das sombras se contorcendo lhe deu uma sensação de claustrofobia aguda. Ela sabia que precisava reagir, mas a medo a paralisava. "Eu não sou uma deles!" Ana gritou, a determinação vibrando em sua voz. Mas o eco da afirmação se perdeu na atmosfera sufocante da casa, fazendo as almas se aglomerarem em torno dela, como se tentassem puxá-la para o turbilhão de sua miséria. Nesse momento, Ana percebeu que a luz da boneca começava a diminuir, seu brilho vacilante como uma vela prestes a se apagar. O que havia sido uma fonte de esperança parecia agora se tornar apenas mais uma lembrança de sua falha. O verdadeiro sacrifício ainda estava à sua frente, e a ideia a aterrorizava. "Você deve escolher, Ana", a sombra convidou, como se divertisse com seu tormento. "Entregue-se a nós ou corra o risco de perder tudo que ama." A imagem de Clara, presa na escuridão, surgiu em sua mente como uma faca cravada em seu coração. Não havia escolha. Se era um sacrifício que a criatura desejava, então Ana não hesitaria. Mas o que exatamente ela teria que fazer? O que aqueles seres torturados queriam? Uma ideia aterrorizante formou-se em sua cabeça. E se, para liberar Clara, ela tivesse que abrir mão de sua própria essência? Uma escuridão pairava, como se os espíritos que a cercavam esperassem ansiosamente sua resposta. "Mãe, estou com medo!" O grito de Clara ecoou, mais forte e mais claro que antes. Ana respirou fundo, enfrentando a certeza de que não podia permitir que a sombra levasse sua filha. Afinal, o que são os limites da dor e do amor? Poderia ela realmente sacrificar algo tão precioso? "Você não pode me levar!" Ana gritou, resistindo às ondas de desespero que a envolviam. Mas já era tarde demais. As sombras avançaram, cercando-a cada vez mais. Uma onda de frio furtiva a atingiu, fazendo seus sentidos gritarem em alerta. A casa inteira parecia pulsar em resposta ao dilema. E no instante em que uma decisão estava prestes a ser tomada, um grito desgarrado a fez estremecer. Outra alma sendo absorvida. O eco se transformou em um intenso silêncio. Seus olhos arregalados encontraram os da criatura. O tempo parou. E nessa fração de segundo, Ana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A luta não era apenas por Clara, mas por sua própria alma. "O que você vai escolher, Ana? A sombra ou a luz?" A voz da criatura reverberou de forma inumana, trazendo consigo a certeza de que um novo pesadelo se aproximava. O silêncio persistiu, denso como uma neblina, enquanto Ana se via aprisionada em um dilema insuportável. O frio a envolvia e o ar rarefeito parecia querer arrancar a vida de seu corpo.
As almas ao seu redor começaram a se contorcer mais freneticamente, como se a escolherem entre a luz ou a sombra fosse um espetáculo para elas. Cada sombra pulsava, vibrando com uma ansiedade tal que Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Mãe! Mãe! O chamado de Clara transformou-se em um lamento sufocante, uma imagem em suas lembranças que a atirou de volta à infância inocente de sua filha. O calor do amor que sentia era seu único abrigo, mas agora tudo ameaçava se desvanecer. Eu não vou deixar você levar minha filha! Ana gritou, sua voz ressoando contra as paredes frias da casa, cada palavra um desafio lançado à escuridão. Em resposta, a criatura se aproximou. Cada movimento seu sussurrava promessas e ameaças. O rosto desgrenhado revelava olhos como fendas que pareciam ver através da alma. Você não compreende, Ana. O amor é um fio tênue e eu o cortarei se você não ceder. Ana sentiu os entalhes frios e cortantes do medo se aprofundarem em seu peito. Ela estava sozinha, sem ajuda, em um reino onde o amor poderia ser sua ruína. Mas, mesmo assim, resistia. O que restava dela sem Clara? Um tremor a percorreu, e então uma ideia desesperada começou a tomar forma. E se ela não precisasse se entregar por completo? E se houvesse uma maneira de derrotar a criatura e salvar a filha sem perder a si mesma? O pulsar vibrante das almas que dançavam ao seu redor parecia aguçar essa ideia, encorajando-a a encontrar uma saída. Quantas almas você já tomou? Ana desafiou, tentando distraí-lo enquanto formulava um plano. A sombra riu de forma macabra, um som que vibrava como um eco de um pesadelo. Incontáveis, mas não importa. Você será a próxima a se juntar àqueles que vagam sem descanso. Um novo grito de Clara rompeu como um trovão na escuridão. Aquilo não poderia ser em vão. Num lampejo de coragem, Ana agarrou a boneca que carregava. A luz estava quase apagada, mas ela sentiu uma conexão se acender dentro de si. Enquanto a criatura se aproximava para a capturar, Ana levantou a boneca e gritou: Clara, meu amor, eu estou aqui, eu estou lutando. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. A boneca começou a brilhar com uma intensidade surpreendente, uma explosão de luz que atravessou a escuridão e a envolveu. As almas ao seu redor hesitaram, suas formas espectrais recuando da luminosidade. A sombra furiosa se contorceu. Não, você não pode fazer isso! A criatura gritou, sua voz agora repleta de pânico. A luz se intensificava e Ana percebeu a colheita de esperança que limpa a escuridão poderia criar. Sua força voltou e com a determinação renovada ela declarou: Eu não sou um sacrifício, eu sou uma mãe. Clara respondeu com um eco distante, um reconhecimento que ressoou naquela conexão mágica. O brilho da boneca começou a transformar o ambiente, refletindo em cada alma capturada, criando ondas de energia que pareciam brilhar com dor e esperança. Mas ao mesmo tempo, o chão tremia sob seus pés e as paredes da casa começaram a rachar. A presença da criatura parecia se fragmentar, seu grito de agonia ecoando por toda a casa. Sem saber se estava realmente em controle, Ana avançou. No entanto, a luz começava a falhar novamente. Você ainda não venceu! A sombra grunhiu, ressurgindo com uma ferocidade renovada que a fez estremecer. Eu vou levar tudo o que você ama. Nesse momento, Ana percebeu que a batalha estava longe de terminar. As paredes da casa estavam desmoronando e o sofrimento das almas se tornava um clamor surdo e ensurdecedor. Com o instinto de sobrevivência pulsando, ela decidiu que precisava encontrar uma forma de escapar daqueles horrores. Mas o que se escondia nas profundezas da casa? Uma verdade pior do que ela imaginava a esperava. Ana sentiu o coração disparar com a ideia de que a casa, antes um lar, agora um pesadelo, já não era um espaço onde se escondia, agora era uma armadilha. As rachaduras nas paredes se alargaram, como se a casa estivesse respirando, tentando engoli-la por inteira. A luz da boneca piscava, lutando contra a escuridão que a cercava, mas a força da sombra era palpável, uma presença que arrastava tudo para um abismo silencioso.
Ela se lembrou da história que ouvira sobre aquele lugar, de como as pessoas desapareciam e suas almas eram escravizadas. O antigo diário de sua avó, cheio de lendas e mitos, emergiu em sua mente. Ele mencionava uma porta, uma passagem escondida que poderia revelar segredos terríveis, ou, quem sabe, uma saída. Clara! A voz da menina ecoava em sua mente. Cada grito contido, cada pedido de socorro fazia o pulsar do medo se transformar em uma determinação devastadora. Ana não podia ceder, precisava lutar por sua filha. Com um último olhar para a boneca, ela direcionou a luz para a frente e, com mãos tremendo, começou a explorar a casa. O ambiente estava impregnado de um perfume ácido, uma combinação de mofo e desespero que parecia lamparinas abandonadas em um mundo de sombras. As almas dançantes a observavam, uma coleção de rostos apagados um a um. Era um lembrete cruel da certeza de que, se não fosse cuidadosa, se tornaria uma delas. Ana virou-se em direção a um corredor que mal lembrava. As luzes na boneca tremulavam, revelando uma porta entreaberta ao final do caminho, coberta por uma espessa camada de poeira. Seu coração acelerou, a esperança e o medo se chocando em seu peito. Quando ela se aproximou, a sombra a seguiu, rastejando pelas paredes, pegando impulso como se estivesse prestes a atacar. Ana parou abruptamente, a bile subindo em sua garganta. O eco de suas próprias palavras, "Eu sou uma mãe", ressoava em sua mente como um mantra. "Clara, eu vou encontrar você", sussurrou, empurrando a porta com tudo o que tinha. Ela se abriu com um rangido alto, revelando um quarto coberto de sombras densas. No centro, uma caixa de madeira, antiga e adornada com símbolos estranhos, estava sobre um pedestal escuro. A luz da boneca iluminou a caixa, revelando formas grotescas que pareciam mover-se sobre a superfície. Ana hesitou, o instinto gritando para que recuasse, mas o medo de perder Clara a impelia para a frente. Com um gesto decidido, ela alcançou a caixa, seus dedos roçando a antiga madeira. Uma onda de frio a envolveu, uma conexão instantânea com o que havia ali dentro. A sombra atrás dela rugiu, uma explosão de fúria que balançou as paredes. Era como se o próprio ar estivesse sendo arrastado enquanto a criatura se preparava para atacar. Ana sentiu cada fibra do seu corpo alerta, trancada entre o terror e a necessidade de descobrir a verdade. Com um movimento rápido, abriu a caixa. Um brilho intenso irrompeu de dentro, ofuscando a escuridão que a cercava. Luz e sombra colidiram em um espetáculo aterrorizante, e a criatura grunhiu, sua forma estancando momentaneamente. Dentro da caixa, um objeto brilhou. Era uma pulseira, tecida com fios de prata e um cristal que emitia uma luz dourada. Algo dentro dela parecia vibrar, chamando-a, conectando-se a essa energia que pulsava em sua essência. "O que você é?", Ana murmurou, quase hipnotizada. Logo, a sombra avançou, recuperando-se rapidamente. O pavor tomou conta, e Ana percebeu que o tempo estava se esgotando, a criatura se aproximando com uma fúria renovada. Ao mesmo tempo, ela sentiu um desejo ardente, como se a pulseira estivesse oferecendo uma solução, um poder para enfrentar o que estava atrás dela. Mas, à medida que estendia a mão para pegá-la, uma voz sussurrou de dentro da caixa: "Escolha certo, ou perderá tudo." Ana congelou no lugar, as palavras da entidade ecoando em sua mente. O que ela estava prestes a desencadear poderia ser tanto a chave da liberdade quanto um portal para um terror ainda maior. E o que realmente poderia acontecer se ela falhasse? Ana sentiu um frio na espinha ao ouvir a voz ecoar, suas palavras pesadas como uma sentença de morte. O pânico tomou conta de cada centímetro do seu ser, mas, no fundo, uma pequena centelha de coragem começou a arder. A pulseira parecia pulsar em resposta ao seu medo, girando lentamente em sua direção, como se soubesse que ela era a única capaz de decidir seu destino. A sombra rugiu novamente, sua raiva ressoava nas paredes da casa. E Ana instintivamente recuou, mas não podia se dar ao luxo de hesitar. Clara estava em algum lugar, perdida nesse pesadelo.
Com um movimento audacioso, havia tomado a decisão de arriscar tudo. Ela estendeu a mão, tocando a pulseira com cautela. O contato era elétrico, uma onda de energia percorreu seu corpo, e o brilho da pulseira iluminou toda a sala. O cristal em sua superfície começou a vibrar intensamente, emitindo uma luz intensa que desafiava a escuridão. As formas grotescas que dançavam sobre a caixa contorceram-se, como se estivessem sendo repelidas pela força da pulseira. Nesse instante, a sombra hesitou, parecendo confusa. O ar ficou denso e Ana tomou coragem para dizer, com uma firmeza que não sentia: "Eu não tenho medo de você." As palavras saíram quase como um grito, ecoando pela casa. A sombra reagiu, a fúria crescendo em sua essência. Estendendo longos tentáculos escuros, ela avançou, mas Ana, em um ato de desespero e esperança, colocou a pulseira em seu pulso. A luz explodiu em uma onda dourada que envolveu seu corpo, como se a protegesse. Mas, ao mesmo tempo, Ana sentiu algo estranho. A luz da pulseira parecia viva, quase consumindo sua própria essência. Com um estalo, a conexão que buscava se materializar alterou seu significado. Ela não era apenas uma portadora, mas também parte do mistério que a cercava. Era como se a pulseira a estivesse tomando como guerreira, sujeitando-a a um pacto desconhecido. Ana gritou, mas o som se transformou em sussurros débeis nas paredes. O peso da presença obscura flutuou em suas veias, e ela sentiu a energia pulsante da pulseira se unindo à sombra. Uma conexão se formava entre elas. O que isso significava? A liberdade de Clara ou o sacrifício do que restava de sua humanidade? Ana gritou, mas o som se transformou em sussurros débeis nas paredes. O peso da presença obscura flutuou em suas veias e ela sentiu a energia pulsante da pulseira se unindo à sombra. Uma conexão se formava entre elas. O que isso significava? A liberdade de Clara ou o sacrifício do que restava de sua humanidade? Ana gritou, mas o som se transformou em sussurros débeis nas paredes. O peso da presença obscura flutuou em suas veias e ela sentiu a energia pulsante da pulseira se unindo à sombra. Uma conexão se formava entre elas. O que isso significava? A liberdade de Clara ou o sacrifício do que restava de sua humanidade? Ana hesitou, suas formas distorcidas parecendo vacilar, e de repente começou a se retraçar, como se a luz da pulseira a estivesse repelindo. Mas, em igual medida, Ana percebeu que custava um preço. A sensação de estar se desintegrando, como se partes dela estivessem sendo drenadas pela força oculta que agora também a possuía. Ela se lembrou novamente da voz da entidade, e o sussurro parou junto ao tumulto de emoções. Escolha certo, ou perderá tudo. E um frio percorreu seu corpo ao entender o verdadeiro custo da escolha que fizera. Não tratava-se apenas da vida de Clara, mas da própria alma. A sombra começou a se dissolver lentamente em um emaranhado de grunhidos e lamentos, mas Ana sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Já não era mais a buscadora, a sombra parte dela agora. E o que a casa queria se tornara uma pergunta aterrorizante. Quantas almas a pulseira já havia devorado? Enquanto pensava sobre isso, uma nova sensação tomou conta. Um chamado ecoava de um canto da casa. O eco de uma risada familiar, infantil e alegre, interrompendo a escuridão. Clara era a voz da sua filha, tão próxima e distante ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, Ana percebeu que seus passos estavam mudando. O que aconteceria agora se ela seguisse aquele som? E, mais importante, qual seria o custo de mais uma descoberta? A atmosfera estava prestes a explodir. Ana não pensou duas vezes. Com a pulseira agora brilhando em seu pulso, quase como se estivesse viva, ela se lançou em direção à origem da risada. O eco da voz de Clara a guiava, empurrando-a a atravessar o que restava da tapera. O chão tremia sob seus pés enquanto ela corria, e a sombra atrás dela parecia lutar, enraizada em suas escolhas. "Clara!" ela gritou, seu coração pulsando com uma mistura de esperança e medo.
As paredes malditas sussurravam com ecos de almas perdidas, e a escuridão tentava puxá-la de volta. Mas agora, Ana tinha a luz da pulseira como defesa. Cada passo a levava para o centro da casa, onde a energia ao seu redor se intensificava. A risada estava ficando mais clara, e com ela a certeza que Clara estava perto. Era como seguir a chama de uma vela em uma noite escura e tempestuosa. Mas, ao mesmo tempo, a sombra parecia reconhecer suas intenções. Uma raiva primordial crescia. Seu rugido era um zumbido ensurdecedor que reverberava pelas paredes. "Você não pode escapar! Isso não pode ser!" berrou a criatura, seu tom ferino pressionando contra a luz da pulseira. Ana sabia que a criatura estava se enfurecendo, mas a risada de Clara era seu mantra. O amor por sua filha a fortalecia, e com um último esforço, ela arremessou-se em uma sala que, de alguma forma, parecia vibrar com um poder ancestral. Ali, no meio do caos, Ana viu Clara. A menina estava cercada por correntes de sombras, suas mãozinhas estendidas em direção à luz da boneca. "Mãe!" ela clamou, os olhos brilhando com um misto de temor e esperança. Ana se aproximou, a determinação ardendo dentro dela. Com a pulseira pulsando com uma luz dourada e intensa, ela gritou: "Estou aqui, Clara! Eu vou te tirar daqui!" A energia da pulseira respondeu ao seu clamor, intensificando-se e repelindo as sombras que envolviam sua filha. Aos poucos, as correntes que aprisionavam Clara começaram a se desvanecer, soltando um fedor de tristeza perdida. Ana viu claramente agora. A pulseira não apenas oferecia proteção, mas era a representação do amor que poderia quebrar todas as maldições. Ao poder dela, as sombras foram se dissipando e Ana se lançou para frente, abraçando Clara. "Nunca mais vou deixar você!" Ana disse, seus olhos se enchendo de lágrimas. O calor e o amor entre ambas eram tão intensos que a luz da pulseira brilhou ainda mais. O calor irradiado parecia purificar a escuridão remanescente. As sombras recuaram, gritando em fúria ao perceberem que haviam perdido. Era a vez de Ana lutar, não apenas pela vida da filha, mas por todas aquelas almas que ficaram presas naquele lugar maldito. Com um impulso feroz, ela uniu sua vontade às energias da pulseira e gritou: "Eu libero vocês! Vocês não pertencem aqui!" Nesse momento, uma explosão de luz inundou a sala. A criatura rugiu, tentando preservar seu poder, mas a determinação de Ana era inquebrável. Com cada palavra, as correntes de sombra se desfaziam, as almas cercadas começaram a surgir, formando um espetáculo de luz que desafiava a própria escuridão. "Vocês estão livres!" ecoou Ana, e um chamado de liberdade ressoou por todo o ambiente. As sombras se contorceram antes de se dissolverem em uma poça de escuridão, deixando no lugar um silêncio que ecoava alívio. Clara olhou sua mãe, agora com um sorriso brilhante. As paredes da tapera já não pareciam um pesadelo, mas um testemunho da luta, da força do amor que havia libertado não só uma, mas muitas almas. O peso do terror havia desaparecido, e a luz da pulseira ofuscou qualquer remanescente da criatura. Mas Ana sentia que ainda havia um mistério a ser resolvido. O que acontecia agora? O que realmente era a pulseira? "Mãe, vamos!" Clara gritou, puxando a mão de Ana. Elas saíram da tapera, e quando estavam fora, a noite que antes parecia tão opressora, agora era clara e cheia de estrelas. A brisa leve envolveu-as, e Ana olhou para trás, vendo a tapera agora apenas como uma construção em ruínas. Embora tivessem derrotado a Mãe d'Água, Ana sabia que o pesadelo poderia sempre voltar. Mas, olhando para sua filha ao seu lado, sentiu que agora estavam mais fortes, mais unidas e mais cientes do que o amor poderia fazer. Uma nova jornada estava se iniciando, e com isso, um novo capítulo em suas vidas. E à medida que caminhavam de volta para casa, Ana sussurrou: "Nunca mais vou deixar você, minha Clara." E no fundo, ela sabia. O verdadeiro poder não estava em enfrentar sombras, mas na luz que levamos dentro de nós.
Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar mais terror. Comente suas reações e teorias sobre o final, quero saber sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Eles não podem perder.